Oi, bom dia. Estou aqui novamente gravando meu vídeo depois do banho, do mesmo jeito. Hoje tem um pouquinho de ruído, uma máquina lavando ali, né? Coisas de casa para fazer, normal. Hoje eu vim falar de um tema que há muito tempo eu escuto, há muitos anos, né? Desde que eu me entendo de gente, eu escuto uma frase assim que fala: política, religião e futebol não se discutem. E eu acreditava nisso. Tanto que alguém falava, eu ficava, meu Deus, por que tá discutindo isso? E hoje eu sou contra esse argumento. Tudo cabe a uma discussão, depende do momento, né? Da ocasião. E a gente tem que discutir, sim. Nossas crianças têm que saber falar. Eu acho que desde pequeno deveria ter agora de uma forma saudável, claro, né? Essa introdução a conversar, a debater, né? Desde pequeno, das crianças mesmo. Então, eu acho que política tem que ser discutida assim. Senão a gente vai ficar só de bracinho cruzado, observando qualquer um governar. Que nem a gente está fazendo há muito tempo, né? Até eu mesmo me coloco nessa posição. Mas hoje eu já me engajo mais, já tento influenciar mais no que eu acho, nos meus ideais, que eu acho correto. Mas hoje eu não vou falar de política não, vou falar de religião. Mas eu quero falar de religião, eu quero falar de religião de uma forma do que Milena, eu penso da religião. O que eu acho da religião, o que a religião tem na minha vida. Eu não estou aqui, eu não vou questionar a Bíblia, nem Bíblia católica, nem protestante, nem qualquer outro tipo de religião. Primeiro que eu não me sinto preparada para isso, eu não tenho nem embasamento. Primeiro tem um fato que eu nunca li a Bíblia, nunca li a Bíblia. Conheço algumas passagens, mas nunca li a Bíblia. Então eu não tenho propriedade nenhuma para discutir a passagem da Bíblia, a religião em si, como o homem, né, determinou. E eu vou falar o que eu, Milena, penso sobre religião. A forma que eu vejo religião em minha vida. O que eu acho certo para mim e o que eu acho e o que eu não concordo da forma que eu vejo o que acontece no mundo. Primeiro fato. Religião está dentro da gente. A igreja está dentro da gente. Primeiro ela tem que partir de dentro, para depois você externar, né? Expor. Eu confesso, eu fui criada na igreja católica, né? Minha mãe me batizou, fiz tudo, batizei minha filha, tudo na igreja católica. Tenho muitos amigos da igreja protestante, né? Entendo, eu sei sobre, né? Sei que tem até um diferencial da igreja da Bíblia Sagrada Católica e a Bíblia dos protestantes. Acho que, se eu não me engano, não vou a fundo porque eu não tenho certeza. Alguns livros na Bíblia do protestantes foram retirados da Bíblia católica. É isso. Se eu estiver errada, quem quiser pode me corrigir também. Mas eu vejo, hoje em dia, que a religião, ela está sendo usada como uma espécie de troca, ou até mesmo aprisionamento. Aí eu fico me questionando, né, me perguntando assim, vários questionamentos que eu me pergunto assim: como é que você se sente em relação à religião? Como é que você, quando você pensa em religião, qual a sensação, qual o sentimento que você tem? Aí eu pergunto assim, eu até escrevi: qual é o seu templo? Quem você quer impressionar? Sua religião está de acordo com o que você acredita? Ou você está seguindo ideologias de outros? Sua religião te aprisiona ou te liberta? Eu vou dar um exemplo do que eu vejo, tá, gente? Eu vejo que tem muita gente que vive um padrão, para manter um padrão e para provar para alguém que eu sou
que eu sou melhor até, sou boa porque eu tô na religião, porque eu tô seguindo uma diretriz. Tem gente que quer agradar o padre, o pastor, e esquece que às vezes de agradar as pessoas da própria família. O marido às vezes não agrada a própria esposa, ou a esposa não é agradar, é tá bem com ela, mas quer mostrar pro pastor, pro padre, pro bispo, o que for, que é boa pessoa, que faz isso por bem. E pra mim, assim, vou falar pra mim agora, religião pra mim tá assim, muito ligada à natureza, muito ligada ao bem que você quer para o próximo. Você quer pra você, você quer pro próximo. Eu penso assim, eu não faço, tudo que eu faço assim na minha vida, eu penso que se isso que eu queria que fizessem pra mim. Claro que, né, sempre. Tem horas que a gente age com... A gente tem nossos defeitos. Existe o bem e o mal pra tudo. Como na religião também existe o bem e o mal dentro da religião. Eu vejo que tem pessoas que a religião é uma certa forma, pra mim, viu, gente? É uma certa forma de disciplinar. E tem gente que precisa ser disciplinado por outro, por uma doutrina. Mas vejo também muitas religiões que ajudam. Tem gente que passa na rua, não consegue parar para ajudar um morador de rua. Mas a religião chega com cesta básica, com alimento, com uma palavra. Essas pessoas se doam de verdade. Existem os que se doam de verdade, mas também existem os que só querem lucrar com isso. Então, eu penso da seguinte forma: comece por você. Você não precisa ir para a igreja para querer ajudar alguém, ajudar um animal, ajudar uma pessoa, Às vezes a gente fica só pensando em pessoas externas, fora dos... Às vezes você está com uma pessoa dentro da sua família, precisa só de ser escutado, precisa de conversa, precisa de atenção, e você passa despercebido só na sua individualidade, olhando para dentro. Aí eu queria falar mais, sabe? Eu acho que meu pensamento, ele não consegue acompanhar o que eu tô falando. Mas também eu para falar sobre um tema tão importante, que eu acho que é importante na vida de várias pessoas. Hoje eu não sigo nenhuma religião. Eu não tô em nenhuma igreja católica, nem o centro espírita, que é uma doutrina que eu já frequentei, nenhuma igreja protestante que eu já visitei. Não estou seguindo nada, nenhum templo, mas eu sigo a minha ideologia. Eu faço minhas preces, eu agradeço, que eu acho que o ato de agradecer ainda é mais importante do que você pedir. Eu agradeço quando eu abro os meus olhos pela manhã. Eu agradeço quando eu consigo correr, quando eu consigo respirar e ver meu corpo saudável. Eu agradeço pela saúde dos que eu amo, da minha filha, do meu marido, da minha mãe, da minha irmã, todos da minha família. E eu peço só paz, eu peço sempre, que eu peço muito é paz. Paz no mundo, que as pessoas tenham mais amor no coração, que as pessoas tenham mais também oportunidades. Busquem mais amor, porque as oportunidades surgem também quando você tem mais amor do seu coração. Eu entendo que Jesus Cristo, ele pregou o amor. Ele não pregou a religião, ele pregou o amor. Jesus Cristo, nessa época a gente está em Semana Santa, eu quero falar um pouco. As pessoas, muita gente entende a imagem de Jesus Cristo, aquela imagem boa, realmente é boa. Mas ele andava com prostituta, ele quebrava bancas de impostos e ele brigou pelos que mais precisam. Ele se destacou diante de uma sociedade que seguia um padrão e por isso ele foi crucificado. E serviu de exemplo e voltou para mostrar quem realmente era, para tornar a humanidade melhor. Tanto que até hoje seu nome é falado todo mundo, todo planeta. E essa data que a gente vem agora lembrar, né? Essa passagem da crucificação de Jesus Cristo. Mas enfim, eu me alonguei,
E nem externei tudo que eu queria falar. Mas a mensagem que eu quero passar e que eu vou passar é que não espere muito dos representantes que te digam o que fazer. Sejam sensatos. Lembrem do amor que Jesus Cristo pregou. Você não precisa de um templo ou de uma figura de um líder para dizer o que é certo e o que é errado. Eu não vou falar mais, porque senão eu posso ir para outro caminho, que eu sou um pouco questionadora sobre a questão da religião. Acredito na fé. A força da fé é enorme. Cada um tem a sua dentro de si. Tenho a minha. Mas a religião em si, todas, não só a católica, a protestante, outros tipos, todas me deixam muitos questionamentos. Mas acho que isso é bom, né? É isso. Beijo. Fui.